Eu quero trazer esta reflexão que Deus fez viver em meu coração sobre dúvida. A dúvida. E a dúvida, todos nós sabemos que a dúvida é a incerteza, né? É a incerteza que nós temos diante das coisas, diante das situações. Quando você não está certo de fazer alguma coisa, quando você fica, eu não sei se eu vou ou se não vou, é a dúvida. A dúvida chegou. Quando você diz, eu não sei se eu faço isso ou se eu não faço, eu não sei se é certo ou se é errado, você está em dúvida. E a dúvida, ela atrapalha a nossa vida espiritual. A dúvida atrapalha muito a nossa vida espiritual. E há uma frase que faz tempo que Deus faz viver em meu coração, que é: a dúvida sufoca a esperança, nos enche de incertezas e nos leva para o campo natural das coisas. Então você guarde isso no seu coração. A dúvida sufoca a esperança, ou seja, toda a esperança que você tem, ela vai ser sufocada pela dúvida. Ela vai ser sufocada pela dúvida. E o teu coração vai se encher de incertezas. E você vai viver no campo natural das coisas. Você vai sair de um nível espiritual, de um nível maravilhoso espiritual, e você vai entrar no campo natural das coisas. Qual é o campo natural das coisas? É que eu não vou entrar nisso aí porque eu sei que pode dar errado. Isso é a dúvida. Eu não vou mais continuar fazendo isso porque possa ser que não dê certo. Eu não tenho certeza. Por quê? O inimigo colocou dúvida no teu coração. O inimigo é especialista em minar os nossos corações com dúvidas. Ele coloca dúvidas, incertezas no nosso coração. Desde o princípio, quando Eva e Adão, eles caíram lá no Éden, pecaram lá no Éden. O pecado começou justamente com a dúvida que a astuta serpente colocou no coração de Eva e de Adão. Olha, se você não comer desse fruto, ela colocando dúvidas no coração de Eva e de Adão. Então, desde o princípio, o inimigo trabalha com dúvidas no nosso coração. Ele coloca dúvidas no teu coração, que é para atrapalhar o teu campo espiritual, a tua intimidade com Deus, e te levar para o campo natural das coisas, que é o campo em que você não consegue mais ter aquela intimidade e aquela ousadia com Deus. Você começa a ter medo, você começa a pensar, nossa, eu acho que eu não vou conseguir, porque você começa a duvidar daquele que está na tua vida. Você começa a duvidar do poder de Deus sobre a tua vida. Você começa a duvidar do que Deus é capaz de fazer na tua vida. Deus fez na vida de fulano, mas eu não sei se Deus vai conseguir, sabe? E Deus não mudou. Nós não podemos nos aproximar de Deus com dúvidas. Nós não podemos, porque a esperança não nos deixa confuso. A esperança não nos deixa com dúvida. Então a dúvida sufoca a esperança. Aleluia. A dúvida coloca a mão no teu pescoço e sufoca a tua esperança. Enche o teu coração de incertezas e você fica sem fôlego. Meu Deus, eu vou morrer. Eu acho que, sabe, não tem jeito. Mas Deus, Ele trata de nós nesta manhã. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele quer nos tirar do campo da dúvida, aleluia, e Ele quer nos levar para o campo do sobrenatural, aleluia. É quando você olha e você já não começa mais a duvidar como Tomé, você já não começa mais a dizer, Senhor, eu só acredito quando eu tocar, eu ver e eu tocar, se eu não tocar e eu não ver, eu não acredito, aleluia. E Jesus chegou e disse, Tomé, toca aqui, vem cá, toca aqui. Mas não foi somente Tomé, muitos outros homens duvidaram. Não foi somente Pedro, muitos outros homens da Bíblia duvidaram nos momentos mais difíceis. Naquele momento da decisão, naquele momento da guerra, eles duvidaram. Será que Deus está comigo? E nós estamos falando aqui de um texto que não é a primeira tempestade. Não é. É a segunda tempestade. Na primeira, Jesus estava na polpa do barco. Nesta, Jesus não está na polpa do barco. Aleluia. Na primeira tempestade, Jesus estava na polpa e Jesus dormia na polpa.
nesta. Jesus não está na polpa do barco. E Jesus não está dormindo na polpa do barco. Jesus está orando no monte. Aleluia. Só para trazer assim, para elucidar a sua mente, essa tempestade aconteceu depois da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz que quase 5.000 foram alimentados. E os discípulos, com dúvida, disseram: Senhor, o dinheiro que eu tenho não dá para alimentar essa multidão. Porque eles estavam no campo natural das coisas. E no campo natural das coisas, onde a dúvida paira, aleluia, não dá para fazer nada com dólar. Não dá para quando bate a crise, não dá para fazer nada com a medicina. Está entendendo? Não dá para fazer nada. Eles estavam neste campo: Senhor, o dinheiro que eu tenho aqui, André disse, o dinheiro que eu tenho aqui não dá para comprar. Felipe, não dá para comprar. Aí Jesus disse: não, mas André disse: Senhor, mas tem aqui um jovem que tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus disse: traz aqui. Traz aqui. E Jesus orou: Pai, aqui estão esses pães, abençoa. Pedro, passa aí, Pedro. Passa aí, João. Aleluia, passa aí, vai passando o pão. Tem sardinha ainda? Tem sardinha aqui, tem sardinha. Era sardinha, era comidinha de pobre, sabe? Alimento de pobre. Jesus multiplicando alimento de pobre assim. Vai passando, vai passando. E Pedro: manda aqui. Aqui ainda, imagina 5.000 na relva, sentado. Aleluia, glória a Deus. Lá no fundo, e Tiago e André gritando: aqui atrás, ainda está faltando o pão. Calma, vai chegar pão, senta na relva, aleluia. Fica sentado na relva. Todo mundo sentou, porque quando a bênção de Deus chega, senta que está vindo o pão de Deus para a tua vida. Vai passando Pedro, e Pedro vai passando o pão, e Pedro vai distribuindo. É milagre puro saindo das mãos de Jesus para quase 5.000, só os homens, sem contar as mulheres e as crianças. Tinha criança ali chorando. Imagina um aperreio, irmão, um aperreio. Criança chorando para comer. Criança, quando está com fome, é diferente. Está entendendo? Criança com fome, misericórdia. É no culto, toma uma bolacha na boca. Minha mãe está lá desesperada. Meu Deus, esse menino está com fome. E aí, ó, Rafael está ali com a mamadeira na boca. Toma a mamadeira na boca. Imagine, fora as crianças com fome, chorando. Os discípulos no campo da dúvida. Não vai ter como alimentar essa multidão. Jesus vai alimentando, vai alimentando. Todos foram saciados. Mas uma coisa pairou na mente dos discípulos: a dúvida. Como que aconteceu este milagre de multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000, só homens? Eu acho que tinha ali mais de 8.000 pessoas, muito mais, com criança e com tudo, todo mundo sentado na relva. Eles ficaram, sabe, com o coração como pedra, sem acreditar. Quem é este homem? Como é que pode isso? A incredulidade pairou no coração dos discípulos. Jesus disse: peraí, filha, você está achando pouco o que aconteceu aqui? Vou te colocar numa tempestade. Vem cá, vou te colocar numa tempestade para tu aprender quem sou eu. Sabe aquele crente que Deus está fazendo e ele não consegue enxergar? Sabe aquele crente que Deus está dizendo: senta na relva que eu estou te abençoando, e ele ainda está duvidando do que Deus está fazendo na vida dele? As portas estão abertas, Deus está te abençoando. Deus te trouxe até este lugar, Deus tem te abençoado, e você ainda está pairando naquela dúvida: será Deus? Deus, vem cá, deixa eu te colocar numa tempestade. Vem cá. Eu vou te colocar numa tempestade para você ter experiência pessoal comigo. Quem sou eu? Porque uma coisa é você estar com Jesus o tempo todo. Os discípulos andavam com Jesus o tempo inteiro, mas eles não eram crentes. Porque vir à igreja não quer dizer que eu sou crente. Tem que ter intimidade com Jesus, tem que ter experiência com Jesus, coração ferver por dentro. Aleluia. E eles estavam ali andando com Jesus, mas eles viam Jesus, olha, Jesus curando o cego, curou o cego, Jesus fazendo maravilha, tudo incrédulo. Jesus orando e não orava. Jesus disse: eu vou colocar você sozinho. Você vai aceitar Jesus hoje. Aleluia. É melhor acreditar que Deus está multiplicando na tua vida do que você passar por uma tempestade. Aleluia. É melhor tirar a dúvida e a incerteza do teu coração e acreditar que Deus existe na tua vida. Aleluia. Do que Deus pegar você e dizer assim: eu vou colocar você numa tempestade, porque na tempestade você vai me conhecer de verdade.
E Jesus fez isso com seus discípulos. Jesus disse para os discípulos, olha a estratégia de Jesus, vão na frente enquanto eu me despeço aqui da multidão. Aleluia, glória a Deus. A multidão era grande, quase 5 mil. Jesus se despediu, Jesus fazia maravilhas, Jesus fazia milagres. Jesus chegou para aquela multidão e fez assim, eu vou me despedir de vocês, deixa eu me despedir primeiro aqui dos meus discípulos. Aleluia. Jesus fez, olha, vão na frente, daqui a pouco eu chego lá. Interessante, irmão, que ninguém pergunta para Jesus, mas a gente tudo veio de barco, como é que o senhor vai voltar? Vamos embora. Eu acho que eles pensaram assim, Jesus vai voltar com a multidão andando pelo deserto, porque naquele dia, irmão, o povo arrodeou o deserto, aleluia, de Tiberíades. O lago está aqui no meio, o povo não foi de barco não, como nas outras que Jesus ia, o povo pegava até barco para ir atrás de Jesus, não, o povo foi arrodeando. Aquele menino que tinha promovido aquela maravilha através das suas mãos, saiu de casa, mamãe, bota aí, mãe. E a mãe preparou 5 pães, toma menino, toma um peixinho, vamos embora, é Jesus. E a turma, Jesus é milagre, Jesus é maravilha. Pegou o único que eu acho que pensou assim, vamos levar uma lancheira. Pegou a lancheira, foi embora, arrodeando o deserto, aleluia, para estar perto de Jesus. Porque mais vale um deserto pertinho de Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos, está entendendo? Do que um palácio, a conta cheia de dólar e você distante de Jesus. Mais vale um deserto com Jesus, 5 pães e 2 peixinhos magrinhos, do que um palácio cheio de dinheiro e longe de Jesus. E aí Jesus fez aqueles milagres, aquelas maravilhas. Jesus disse, vou pegar vocês daqui a pouquinho. Vão lá, meus amores, a gente se vê daqui a pouco. Mas não, vão na frente. Jesus foi lá no monte orar depois que se despediu da multidão. O tempo está passando, já era noite. Eu acho que a oração de Jesus foi, Deus, manda uma tempestade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. É tão difícil andar com esse povo. Manda uma tempestade aí. E daqui a pouco também me ajuda a andar sobre as águas. Aleluia, glória a Deus. Porque tudo que Jesus operava era através do Espírito Santo de Deus na vida dele. Amém. Aleluia. E Jesus está lá no monte orando. E Jesus está orando pedindo a tempestade. E a tempestade veio. Eles estavam navegando e já estava no meio do lago, e já era a 4ª vigília da noite. Sabe que horas era essa? Eram entre 3 da madrugada às 6 da manhã. Estava tudo escuro. A Bíblia diz que o vento começou a bater no barco. Porque tem gente que não acredita no que Deus está fazendo aqui. Ele diz, vou mandar um vento, vai colocar tudo no lugar. Aleluia. Jesus disse, olha, eu estou colocando pão na tua mesa, eu estou multiplicando o teu salário, eu estou multiplicando aqui as coisas na tua vida, e você não está crendo, você não está sendo fiel, eu vou mandar um vento, meu filho, um ventinho bem fortinho aí no teu barco, eu vou mandar um vento. E na navegação da nossa vida espiritual, nem sempre encontraremos só águas calmas e tranquilas e bonança. Virão tempestades também. E Jesus está ali, e eles estão ali no meio daquele lago, e Jesus não está no barco. Mas Jesus sabe o que está acontecendo, porque aquele que nos envia, aleluia, ele sabe onde nós estamos, aleluia, como está o clima, aleluia, como está a temperatura, se o tempo mudou ou não, aleluia, se você está morrendo ou não, se você ainda está vivo ou não, aquele que nos enviou sabe onde nós estamos. Por isso que Davi, no Salmo 139, ele cantou, se eu subir ao céu, o Senhor ali está. Se fizer no céu a minha cama, até ali o Senhor também está. Aleluia. E se eu habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Eles estavam onde? Eles estavam na extremidade do lago. Eles estavam no meio do lago. Não tem jeito. Aqui não tem como ninguém nos ver. O coração cheio de vento. Rapaz, que milagre. Eu acho que eles vinham no barco. Olha só. Vamos lá, vamos fazer uma pequena conjectura, sem sair tanto do texto, mas eles vinham dentro do barco com certeza, 5 pães e 2 pães, eu vi, Felipe, eu vi, tu viu, Tomé? Eu vi, logo Tomé, eu vi, rapaz, que negócio é aquele? Eu vi com os meus olhos, Pedro, foi, eu peguei o pão, eu dei,
Ô Pedro, tu viu se alguém mais tinha pão lá? Não. Era só da mão de Jesus mesmo que saía. Olha, tô pensando nisso. Daqui a pouco o ventinho começa. E Jesus orando. Manda uma tempestade lá. Só uma tempestade. Aí o barco começa a ser sacudido pelas ondas. Aí Pedro jogando para um lado e andando para o outro. E ele dizendo, meu Deus do céu, nós vamos perecer. Aí Jesus desce o monte. Eu fico imaginando, irmão, Jesus descendo o monte. Aleluia. Jesus poderia ir andando daquele monte até ali, ou Jesus poderia simplesmente desaparecer daquele monte e aparecer no lago já. Olha só. É o que você quiser. Aleluia. Jesus pode sair automaticamente daquele monte e já aparecer no lago. Aí eu vi outro dia um mágico fazendo um truque andando sobre as águas. Né? Fica um negócio assim de vidro, ninguém consegue ver a câmera lá, e ele anda sobre as águas correndo. E todo mundo fica, uau, que incrível. Aí ele mostrando um truque, né? É um vidro que tem, ninguém consegue ver que tem uma estrutura ali, mas tem uma estrutura. E aí, Jesus vem sobre as águas. Só que não são águas tranquilas. Jesus vem sobre as ondas. Irmãos, isso é muito tremendo. Porque se Jesus está vindo sobre as ondas estão caindo assim, e Jesus está vindo assim, ó. Sabe? Descendo e subindo. Aleluia. As ondas estão aqui, Jesus está descendo e subindo, porque ele veio com as ondas. Aleluia. Mas Jesus não vem mergulhando, não, tá? Jesus vem andando sobre as ondas. Sobre as ondas. Descendo. Aí os discípulos, que naquele tempo já existia esse misticismo dos fantasmas, né? Os discípulos, quando olharam no escuro, irmão, você já foi no mar de noite? Você já chegou na beirinha do mar de noite? Você não vê nada. É como se tivesse uma tela escura, preta, apagada. Você não consegue enxergar mais nada. Está entendendo? Só aquela luzinha lá, por isso que você consegue enxergar os barcos, os navios passando. Quando os discípulos olharam, vinha um homem andando sobre as águas. Eles se assustaram e disseram, meu Deus, é um fantasma que vem aí. O homem que tinha multiplicado os pães e os peixes, aleluia, não estava nem para ser reconhecido naquela escuridão. É um fantasma. Aí Jesus olhou assim. O que eu acho bonito é que naquela tempestade, eu vou dar um ponto aqui para os discípulos, é que ninguém se jogou no lago. Ninguém desistiu. Ninguém disse, eu vou me jogar no lago, sabe? Eu vou morrer mesmo, sabe? Ninguém se jogou no lago. Todo mundo se segurou e tibum, tibum, tibum para cá. Porque o segredo é ficar dentro do barco. Aleluia. Fica dentro do barco que tu vai chegar do outro lado da margem. Aleluia, glória a Deus. Está vindo águas calmas e tranquilas para a tua vida. Aleluia. Jesus vem andando sobre as ondas. Aleluia. Todo mundo assustado. Jesus logo, prontamente, não deixou os discípulos mais apavorados. E Jesus, com cuidado, disse assim, eu acho que Jesus teve tanto cuidado para não dar um susto. Imagina, um fantasma e falando, meu Deus. Porque quando a gente vê fantasma, quer dizer, a gente não vê isso, né? Você vê é o demônio que está perturbando lá. Então, rapaz, eu vi o fantasma. E aí nunca fala, não falou nada não. Passou, foi-se embora. Passou, foi-se embora. O fantasma nunca fala. Agora imagina o fantasma aí falando. Jesus estava, calma, sou eu. Não tem mais. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Como se dissesse assim, chegou o milagre. Chegou a calmaria. Aleluia. Jesus está dizendo, não tenha medo. Não tenha medo. Aleluia. Porque, irmãos, no barco, você sabe, Pedro entendia de barco. Agora, de lago e tempestade, quem entende é o dono. Você está entendendo? Quando Jonas entrou no navio, Jonas estava no navio. Agora tem um segredo. Quem manda no navio, quem comanda o navio é o comandante, né? Agora, quem manda no mar e nos peixes é Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quem comanda o avião são os pilotos. Mas quem manda no clima é Deus. Você está entendendo? Aleluia, glória a Deus. Ele muda as rotas.
Ele muda as estações, como disse Daniel. Ele muda os tempos e as horas. E Pedro estava ali naquele barquinho, feito por algum homem, mas Jesus é quem manda nas ondas e no vento e no mar e na tempestade. E quando Jesus disse, não tem mais, aí Pedro com a dúvida, olha só, eu acho que ele disse assim, caramba, aquele milagre dos 5 pães e 2 peixinhos, e agora andando sobre o mar, sobre as ondas, se é o Senhor mesmo, me faz andar até o Senhor. Olha, uma coisa que eu percebo é que Jesus, Ele nunca demora quando nós queremos ter uma experiência pessoal com Ele. Você já percebeu? Eu quero Jesus, vem, você vem. Já começa a ter a sua experiência pessoal com Jesus, é automático. Jesus vai fazendo milagres na tua vida, dia após dia, de degrau em degrau, de fé em fé, de glória em glória. Jesus vai operando na tua vida. Você vai um degrauzinho hoje, Deus está abençoando, você vai outro degrau e Deus está abençoando, e você dizendo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Por quê? Porque você quer experimentar as maravilhas de Deus. Você quer ter intimidade com Deus. Quem quer ter intimidade com Deus, Deus não demora não. Não vem não. Deus não proíbe. Deus não proíbe. Sabe? Quando Pedro disse, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ter uma intimidade com o Senhor, me faz andar sobre essas ondas. Jesus falou assim, vem. Aleluia. Jesus está andando sobre as ondas. Aí Pedro, com a sua ousadia, eu acho que é a graça de Deus, porque no começo quando Jesus vem assim, vem, a gente se empolga. Tem hora que a gente está empolgado, irmão. Tem hora que a gente está super empolgado. Pedro com ousadia, desceu do barco também, lá vai Pedro andando sobre as ondas. Eu fico imaginando André, Felipe olhando, Pedro está andando sobre as ondas. Que coisa espetacular. E Pedro também andando sobre as ondas. E a tempestade lá, o barco balançando. E Pedro, rapaz, ele está andando como se fosse nada. Nós temos 2 grandes momentos nessa 4ª vigília da noite, aqui neste texto. É que um é Pedro andando sobre as ondas, e o outro é Pedro afundando, na mesma hora, no mesmo momento. Como é que pode, no mesmo momento, no mesmo dia, na mesma hora, a pessoa andar sobre o problema, e na mesma hora a pessoa afundar? Como é que pode? Como é que você naufraga quando você está tão bem? Quando Deus está fazendo tantas coisas tremendas na tua vida, quando Jesus está fazendo, vem comigo. Jesus fazendo assim, vem, eu entro contigo, vem cá, eu te apresento, vem cá, eu abro, vem cá, eu te abençoo, vem, é Jesus chamando, vem cá, eu vou fazer grandes coisas na tua vida, vem cá, e você, sim, Jesus está te chamando, vem, anda, e você andando sobre as ondas, olha, está tudo assim, está tudo desnivelado, e você subindo e você descendo com Jesus. É você nas maravilhas de Jesus. Você está subindo e você está descendo. As ondas estão lá, a tempestade está lá, mas você não está afundando, você está flutuando, porque quem não duvida, aleluia, quem anda sob a ordem de Jesus e não duvida de Deus, aleluia, ele vive experiências maravilhosas com esse Deus. Ele anda sobre as ondas, ele anda sobre a tempestade da sua vida, ele anda sobre as dificuldades da sua vida. As lutas são grandes aqui embaixo, mas você está flutuando, você está andando sobre as lutas. Deus está te fazendo andar em lugares altos sobre a tua vida. Amém. Glória a Deus. É a dúvida que nos estraga. A dúvida sufoca a esperança, enche-nos de incertezas, aleluia, e ela nos leva para o campo natural das coisas. Como pode alguém estar andando sobre as lutas, sobre as dificuldades, e de repente afundar? Sabe por quê? Porque o vento que estava soprando lá no barco começa a soprar aqui também, aleluia. O mal que está caindo lá começa a vir sobre nós também. O vento está forte lá, aí você diz assim, é com fulano, menina, você é crente, menina, vai aceitar Jesus, você está bem animada, por quê? Porque está na vida de fulana. A tempestade está lá, a tempestade não chegou perto de você ainda. Levanta a cabeça, rapaz, caminha, anda, seja fiel a Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida. Aí de repente o ventinho que estava no barco de Maria começa a soprar no teu. Só que aqui é diferente, por quê? Porque Pedro está andando sobre as ondas, e a Bíblia diz que ele começa a sentir o vento. Olha só,
Ele não está sendo abalado não, irmão. É só o vento. Eu acho que o vento era tão forte, mas aquele que tinha chamado, porque aquele que envia sabe onde nós estamos, e o que chama, aleluia, se responsabiliza pela nossa ida e vinda. Aquele que te chamou, aleluia, aquele que te trouxe aqui neste lugar, aleluia, aquele que te chamou é fiel para te sustentar sobre as ondas da tua vida. Aleluia. Não duvide desse Deus, porque é impossível se aproximar dele com dúvida. É impossível se aproximar de Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que te chamou, aleluia, ele está te chamando, ele está te dando poder. Aquele que nos chama nos dá poder também, nos dá autoridade também, nos dá ousadia também, e ele está te dando poder para andar sobre as águas. E ali Pedro está andando sobre as águas, mas o ventinho, ele não foi sacudido não, o barco está sendo sacudido, mas o ventinho começou a soprar. Irmãos, se você for no mar de noite, naquele dia de vento forte, de maré agitada, você vai sentir o vento no seu ouvido, que começa a cantar até música no seu ouvido, tão forte, sabe? O vento é forte. Imagina Pedro naquele vento forte. Aí Pedro está andando sobre as ondas, mas só que ele começa a duvidar. Aí ele começa a fazer isso aqui, ó. Imagina, subindo onda, né? Descendo onda, e de repente Pedro está afundando. Pedro está andando, mas Pedro está afundando, está entendendo? Está afundando. Ele está afundando. Mas por que ele está afundando? É porque ele está sentindo o barulho do vento aqui. Ele está percebendo que a tempestade é forte. Ele entrou agora para o campo natural das coisas, onde a tempestade é maior do que qualquer ser humano. Aleluia. Onde aquele vento era maior do que qualquer ser humano, ele agora está no campo natural das coisas. Ele saiu daquele campo sobrenatural e espiritual de Deus, de andar sobre as ondas, e agora ele está só no natural. Não, eu não acredito nisso, eu vou afundar. Tiago disse assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que Deus lhe dá. Mas ele disse: não peça duvidando, porque aquele que duvida é como as ondas. É como as ondas do mar, que o vento bate e leva para onde quer. Mas peça a Deus sem duvidar, porque aquele que duvida de Deus não recebe nada. Aleluia. As ondas estão batendo lá, Pedro está afundando, mas tem uma coisa, Pedro vai pedir socorro de novo, porque às vezes a gente quer andar sobre as ondas, mas a gente não está preparado para andar sobre as ondas. Às vezes a gente diz: Jesus, me leva. Aí Jesus: eu vou te chamar, vem. Mas você não está preparado para andar sobre as ondas. Você não está preparado para essas experiências tão profundas. A gente fica apavorado: Senhor, eu quero muito ir agora, me chama. Jesus: vem. E Pedro começa a afundar. Quando Pedro começa a afundar, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou afundando. E Jesus chegou perto de Pedro, estendeu a mão, disse: me dá aqui a mão, Pedro. Aleluia. Porque Jesus, ele é maravilhoso. Mesmo não tendo dado certo na tua caminhada sobre as ondas, Jesus chega perto de você e diz: há esperança, Pedro. Tu não vai morrer nesse lago não, me dá a mão. É ter humildade para dizer: Senhor, eu não consegui andar dessa vez. Vem cá, Pedro, tem chance de novo. Vai ter outras oportunidades. Vão ter outras tempestades. Pedro, tempestades maiores virão, Pedro, e tu estás sendo preparado para as outras tempestades. Me dá aqui a mão, Pedro. Tem outra chance, Pedro. Vem cá, Pedro. Aleluia. Jesus levanta Pedro. Agora Pedro não está mais andando sobre a tempestade sozinho. Jesus agora está segurando na mão de Pedro, e Jesus está levando Pedro para o barco. Vem cá, Pedro, vem comigo. Aleluia. E todo mundo olhando, André, Felipe. Eu acho que a turma diz assim: rapaz, aquele milagre lá foi Jesus de mim. Aquilo é tremendo. Aleluia. Todo mundo já estava crente, aleluia. Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus que está vindo sobre as ondas. Aleluia, glória a Deus.
Eu não sei qual é o estágio que você está nessa quarta vigília da tua vida. Eu não sei se você está no nível mais alto com Deus andando sobre as ondas, ou se você está afundando nesta manhã. Mas Jesus está dizendo: há esperança. Se você falhar nessa tentativa, não desista, não afunde, não naufrague. Eu quero pegar você agora pela sua mão, aleluia, levantar outra vez. Não há náufragos aqui, não há. Jesus, ele vai resgatar a tua fé hoje. Se ela está afundando, Jesus vai resgatar. Aleluia, aleluia, Jesus. Você pode sim andar sobre essa tempestade, aleluia.